Fala galera, voltamos, né? Agora para concluir a crise 29, essa grande depressão. No vídeo anterior eu citei alguns dos fatores que fizeram com que essa crise acontecesse. Dentre esses fatores eu elenquei dois, que é o primeiro, no caso, foi a venda dos títulos de guerra desde a Primeira Guerra Mundial, e o segundo, a superprodução. Os Estados Unidos acabou produzindo demais e não tendo como escoar toda essa produção. O grande boom, né? O estopim de tudo isso, que não é causa, estopim, foi exatamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro. Beleza, também contei a vocês, falei da exceção, né, tendo em vista que essa crise vai afetar o mundo todo e a gente vai ter um dos países que não vai ser afetado, que é exatamente o país socialista, que é a União Soviética. E aí, galera, o que é que os Estados Unidos vai fazer para reverter essa crise do capitalismo, né? Então a gente vai ter o Roosevelt, que nesse caso ele era o presidente dos Estados Unidos, foi eleito em 1932, ele vai criar mecanismos para reverter toda essa crise e recuperar a economia norte-americana. Então ele vai se basear nas ideias do Keynes, né? Então, quais as ideias então vão ser colocadas em práticas para poder fazer com que a economia volte a crescer e o país saia da crise? Primeira coisa, a gente vai ter a intervenção do Estado. A gente está falando de um país capitalista e que pregava a ideia do liberalismo econômico, a ideia de Adam Smith. O liberalismo econômico, galera, ele estava baseado naquele jogo da livre oferta, da procura de mercado e na competição. Então, baseado nesses ideais, a economia dos Estados Unidos funcionava. Quando ocorreu a crise, foi preciso quebrar, romper essas ideias de Adam Smith e aceitar a intervenção do Estado na economia. A partir desse momento, o Estado passou a intervir na economia. Então, quais as formas de ação do Estado? Primeira coisa, a gente vai ter pensar no trabalhador. A gente tem um grande número de pessoas desempregadas morando nas ruas, né? A gente então vai é preciso pensar nesses trabalhadores. Então, a partir de então, foi regulamentado os sindicatos, foi criadas várias leis trabalhistas que estão em vigor até hoje, como, por exemplo, as 40 horas semanais, o seguro-desemprego, o salário mínimo, a aposentadoria. Além dessas leis trabalhistas, a gente vai ter uma série de empréstimos sendo feito para os agricultores, para que os agricultores pagassem suas dívidas. O Estado também proibiu o trabalho infantil, comprou muito da produção agrícola para que esses agricultores não afundasse ainda mais na crise, e é importante citar que essa compra de produtos agrícolas também acontece aqui no Brasil, quando o Vargas ele vai comprar o café. Então, quando o Vargas compra o café e ele queima o café, ele está tentando manter o preço estável, né? Já que tinha muito, quanto mais produto tem no mercado sendo vendido, mais baixo o preço será. Quando há uma falta no mercado, do produto no mercado, a gente vai ver um aumento de preço muito grande. A gente enfrenta isso ainda hoje, principalmente quando a gente está falando de repente do feijão, né? Quando falta feijão no mercado, o preço do feijão ele vai aumentar. Mas se tem muita demanda de feijão no mercado, a ideia é que o preço venha a diminuir. Então, isso aí são algumas das ações do governo. Outra coisa que o governo vai agir de forma bem evidente para pensar nessa pessoa e nesse trabalhador que passou por essa crise, é muito claro o seguinte: quando a crise acontece, a primeira coisa que o empregador ele vai fazer, olha, os produtos não estão sendo vendidos. Então, as pessoas que trabalham na indústria, né, os operários, eles não são demitidos no primeiro momento. Essas pessoas ganham férias coletivas. Digamos, uma pessoa que trabalha na indústria automobilística, é um operário da indústria automobilística, não está sendo vendido o carro. O que é que vai fazer? Vamos dar férias coletivas a todas as pessoas que trabalham na indústria. E aí, de repente, essas pessoas passam um mês de férias. Quando elas voltam, os carros continuam lá, de estoque. Ou seja, não tem como produzir mais carro, porque os carros que foram produzidos não foram vendidos. Então as pessoas começam a demitir. Essas pessoas, quando são demitidas, elas têm a casa para pagar o aluguel, né? Elas têm a alimentação dos filhos. Então a primeira coisa que vai acontecer é geralmente essas pessoas não poderem pagar os aluguéis e elas são despejadas. Então essas pessoas despejadas, elas vão morar nas ruas. Morando nas ruas, elas não vão ter acesso à saúde, elas vão ter acesso
a drogas, geralmente, principalmente o álcool, como eu já falei para vocês. E a gente vê que um problema econômico, ele não é um problema econômico apenas. Ele é um problema econômico que vai gerar um problema social. Tanto é que essas medidas de intervenção que os Estados Unidos vai tomar nesse período vai ficar conhecido como estado de bem-estar social, né? Tentar produzir esse bem-estar ao trabalhador. Para que esse trabalhador pudesse assumir uma vaga no mercado de trabalho e assim conseguir também ajudar o país a sair da crise, eis que o presidente Roosevelt ele vai criar uma série de obras para gerar empregos. Então ele vai criar, de repente, hidrelétricas, ferrovias, estradas. Então essa galera que estava nas ruas, essa galera que estava desempregada, ele passa a chamar essa galera para atuar no mercado de trabalho e assim a gente vai vendo como a crise ela vai os Estados Unidos conseguem reverter, depois de um tempo, essa crise. Só que é o seguinte, essa crise nos Estados Unidos vai fazer com que haja um fortalecimento dos grupos de extrema direita, porque eles vão fazer o seguinte, olha, esses grupos de extrema direita vão dizer, olha, o sistema liberal não funcionou. Então é preciso pensar em um novo modelo. Então vai surgir uma estabilidade política e um ressentimento. E esse ressentimento também tem a ver com a questão do revanchismo, das rivalidades, a questão dos desempregos e tudo isso, todo esse movimento político que vai ocorrer, né, desses grupos de extrema direita não só nos Estados Unidos, bem como no mundo, vai fazer fortalecer os grupos chamados grupos totalitários, né, ou autoritários. E esses grupos autoritários totalitários, eles vão se fortalecer durante a crise de 29. Eis que vai surgir alguns dos mais famosos no mundo, né? A gente vai ter o fascismo na Itália, que vai ser de 22 a 45, que é sob a liderança do Mussolini. A gente vai ter o nazismo na Alemanha de 33 a 45, sob a liderança do Hitler. O salazarismo em Portugal de 33 a 74, sob a liderança do Salazar. O franquismo na Espanha de 36 a 75, que é com o Franco. O stalinismo na União Soviética de 24 a 53 com Stalin. No Brasil a gente tem o Estado Novo com Vargas. E qual as medidas comuns, né? Quais as características comuns desses grupos? Todos esses grupos governaram com uma justificativa da crise econômica lá de 29, então eles se fortalecem a partir dessa crise, né? E eles vão estar pautados em alguns critérios, como por exemplo, a forma de governo deles estavam centrada na censura, na repressão, no controle do Estado, no culto ao líder, na perseguição, no militarismo, na antidemocracia e no unipartidarismo. Lembrando, galera, que esses grupos eles já eram grupos que se constituíram antes da crise, entretanto, na crise eles se fortalecem porque eles conseguem livrar os países da crise. Então, por conta disso, eles se fortalecem ainda mais e eis que a gente vai ter os grupos totalitários sendo organizados, sendo fortalecidos e faz com que isso perdure em grande parte até a Segunda Guerra Mundial, alguns até depois da Segunda Guerra Mundial. Importante a gente lembrar que esse conteúdo, né, os governos totalitários a gente vai ver no nosso próximo vídeo e não agora. Fechamos aqui, galera, Crise de 29. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só procurar. Valeu, galera. No mais, respeito a nossa história.